Uma das maiores armadilhas da minha mente é a relação com o tempo e o conceito, a postura interna que a gente chama de pressa. Tô aqui, tempo e espaço, encarnado, vivendo essa experiência como Mark, e o condicionamento do Mark, as crenças de certo e errado, embutem na perspectiva, na lente de relação com o mundo, uma pressa. Um conceito de que algo deveria estar acontecendo agora, que ainda não está acontecendo, portanto vou acelerar a minha fala, o que eu estou fazendo agora, o que eu estou vivendo agora, para que aquilo que ainda não existe possa ser o que tem que ser feito, porque eu deveria estar vivendo aquilo. Quanto que ao gravar esse vídeo, essa consciência não está aqui em mim, né, de como que eu vou falar num ritmo que consiga ser palatável, consiga ser digerível para quem ouvir também, porque eu sei que a mesma pressa que vive em mim, vive em você. E quantas outras coisas eu poderia estar fazendo agora, ou deveria estar fazendo agora, minha mente acredita que eu deveria estar fazendo agora, quantas outras responsabilidades, demandas, relações você deveria estar dando atenção agora, em vez de ouvir esse transbordar, de se conectar com uma reflexão que em essência pode tocar, mas em superfície não serve para nada e não leva a nenhum lugar. Essa necessidade de ser levado a algum lugar e acelerar o caminho, se possível numa linha reta para chegar logo lá, né? Te dou as boas-vindas ao Transbordar número 30, nessa viagem que é a experiência humana, em que eu percebo o quanto que a forma como eu faço uma coisa é a forma como eu faço todas. O padrão de comportamento e de relação que eu tenho com o meu amigo, ou com aquele amigo que eu tô brigado, distante, é exatamente o mesmo padrão que eu tenho com o melhor amigo que eu tô vivendo amor agora, que é o mesmo padrão que eu tenho com a minha mãe, que é o mesmo padrão que eu tenho comigo mesmo. Só existe um traço de relação, porque essa relação nada mais é do que a minha lente, a forma com a qual a mente do Mark se relaciona com o mundo externo e com o mundo interno, que são uma coisa só. O mundo externo como projeção, como reflexo do que eu vejo em mim. O quanto que eu percebo que junta essas duas coisas, esses dois fatores, e é uma bomba relógio que está explodindo a todo momento. Às vezes conscientemente eu consigo absorver um aprendizado, às vezes inconscientemente repetindo um padrão até que eu consiga ver na minha frente a explosão, o dano, o prejuízo dessa bomba. Essa bomba de juntar os padrões de relação com a pressa em relação à vida. Essa pressa que talvez seja o maior reflexo de uma desconexão com o natural, de uma desconexão com a natureza, de uma desconexão com a minha natureza, com uma desconexão dos ciclos da terra, do sol, da lua, da semente, árvore, flor, fruto, primavera, verão, outono, inverno. Que desafiador é descondicionar e desconstruir uma estrutura artificial de entendimento das coisas, da matéria, das relações, dos pensamentos, dos processos. Então o autoconhecimento tem pressa, porque, putz, que saco, tô repetindo esse padrão, queria resolver isso logo. As relações têm pressa, porque, poxa, será que a gente já não devia estar em outro estágio da relação? Será que a gente não devia estar curando tal coisa, ou estar comprometido, ou estar leve, ou tá curando algo que é um processo que já está se repetindo e que por que eu não estou livre disso já? Ou será que eu devia estar aqui agora no carro gravando isso, quando na verdade eu podia estar fazendo tal outra coisa? Então essa pressa que é combustível para angústia, que é estrutura de justificativa para ansiedade,
que é maquiagem e embalagem para a minha forma de relacionar com a vida pautada pelo controle. Porque se eu tenho pressa em relação a algo, é porque eu quero controlar o que deveria estar acontecendo. E aí, nesse controle, dando fundação pro medo. Medo de não estar vivendo o que deveria ser vivido por um conceito de que algo deveria estar sendo vivido, em vez de simplesmente dar vazão e dar fluxo para o chamado que for real e verdadeiro e genuíno aqui agora. Aqui agora, não o que está esperando lá, não o que eu quero fazer acontecer, não o que eu acho que deveria ser feito, mas está aberto, receptivo para perceber o que a vida está apresentando, os sinais que estão sendo mostrados com leveza. Então, quando uma relação está ferida, por que eu quero tanto que ela se cure rápido e eu tento forçar uma conversa, forçar uma DR, forçar uma reconexão, forçar uma aproximação, quando às vezes o chamado é de não ter contato. E se o chamado é sentir essa dor e não reconciliar, por que não respeitar que o chamado é esse? E que é isso que é verdadeiro nesse momento? E se eu respeito o que é verdadeiro nesse momento, ao respeitar o fluxo da vida tem espaço real de acontecer até que isso se dissolva. De novo, a única saída é através. Então o chamado agora é distância, então deixa eu viver essa distância. Aí essa distância, ela se acomoda no tempo e no espaço. E cada indivíduo vai vivendo o que precisa viver, refletindo, repetindo esse padrão que gerou esse desconforto em outras relações. Então, por exemplo, eu, pessoa A, tive uma dificuldade, um incômodo em você, pessoa B, porque eu projetei tal sombra da minha personalidade, eu me vitimizei, ou eu quis ser vilão, ou eu quis ser herói, e eu de alguma forma te coloquei também nessa história. E aí eu comecei a me relacionar com essa história e parei de me relacionar com você. E aí na história eu me distanciei de você. E aí eu não quero te ver na minha frente. Esse é o exemplo. Se o chamado é não querer te ver na minha frente agora, por que eu tenho que, por algum conceito do que deveria ser mais consciente, espiritualizado ou amoroso, não, eu vou transmutar essa distância, eu vou transmutar essa barreira, eu vou transmutar essa dor para que eu possa viver o amor, ser para ser e me aproximar dessa pessoa que é tão importante na minha vida? Não, mas espera aí. Qual é o chamado? Qual é a verdade que está pulsando aqui agora? A verdade é que eu não te quero ver na minha frente, meu irmão. E se eu puder ter o nível de honestidade, sinceridade, fidelidade, lealdade com o meu sentir para respeitar isso? E aí o que acontece se eu dou espaço para essa distância? E aí eu vou seguir na minha caminhada, talvez achando que eu não estou lidando com você, talvez me julgando de que eu estou fugindo da relação, quando na verdade só existe uma relação. Então a forma como eu me relaciono com a pessoa B vai ser a mesma forma que eu vou me relacionar com C, com D, com E, com F, só que cada pessoa me mostrando um prisma, um ângulo, um ponto de vista, uma perspectiva, uma embalagem diferente do mesmo padrão, da mesma essência, que é a forma como eu me relaciono com a vida, com o outro, comigo mesmo. E aí a pessoa C me apresenta o que B me mostrou, só que de um jeito diferente. A pessoa D me apresenta a mesma coisa de um jeito diferente. E eu preciso dessas outras perspectivas para que algo que é circular e que tem muita complexidade sistêmica possa ser vivido, possa ser experienciado, possa ser manifestado com cores diferentes, que a cada dia é a cor que eu consigo enxergar naquele momento. Se eu ficar insistindo no aprendizado com B, eu ficar fissurado, concentrando, centralizando o meu aprendizado nessa relação, nesse projeto ou nesse processo qualquer, forçando que isso tem que ser vivido, forçando que isso tem que ser trabalhado, às vezes eu estou tentando empurrar a goela abaixo uma cor de aprendizado que eu não estou conseguindo enxergar agora. Verde, 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 eu só consigo ver preto. Estou fechado para esse verde. O que eu vou ficar aqui repetindo, forçando, dando murro em ponta de faca, né?
me ferindo por me forçar. Sempre que eu tô me forçando a um fluxo que não é natural, isso é artificial. Se é artificial, é desconexão. Se é desconexão, é violento comigo mesmo. E aí eu dou um tempo para B, para poder me relacionar com C, com D, com E, com F, azul, amarelo, laranja, púrpura. E aí no púrpura, quando essa pessoa nova, com um novo aprendizado, com uma nova forma, em outro condicionamento, em outro momento da minha vida em que eu tô mais aberto, tô mais maduro, tô mais consciente para enxergar isso, aí eu olho, nossa, púrpura, uau! B tava tentando me falar isso. Obrigado B, C, D, E, F, G, H, I, J, K para me ensinar sobre mim, por me ensinar sobre o que é viver para mim e como que eu posso estar mais consciente, com mais paz, com mais amor no coração. E aí sim eu posso voltar para B e falar assim, agora eu tô aberto pra gente se relacionar de novo, só que com autorresponsabilidade, sem projeção, sem achar que o problema era você, assumindo que era a minha questão. E aí eu volto na questão do começo da pressa. Pra que acelerar as coisas? Pra que forçar um fluxo que ele tem uma sabedoria, ele tem uma orquestra divina que supera em todas as possíveis dimensões o que a minha mente quer controlar. Então, de novo, meu voto aqui comigo mesmo para soltar o controle, para soltar o medo de que as coisas deveriam ser diferentes e que eu não estou fazendo o suficiente, para poder escutar, abrir espaço de escuta, abrir espaço de reconhecimento comigo mesmo do que está aqui presente. Presente em mim, presente no presente do agora, pedindo por respeito. E é isso que eu quero cultivar cada vez mais, respeito pelo que é verdadeiro aqui dentro. Porque quando eu consigo cultivar respeito em mim, eu contribuo com uma cultura de respeito ao meu redor e eu consigo me relacionar com o outro em respeito ao que o chamado dessa pessoa também está pedindo. E aí a relação fica harmônica e respeitosa e amorosa como consequência da minha relação comigo mesmo. Que delícia poder aprender e estar aqui com você. Obrigado, Mark. Até amanhã.